Deus quer homens de valor, homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração, que lutem pela honra e pela liberdade. Deus quer homens de valor. Boa noite, meu querido amigo. Como você está? Tudo bem? Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira para compartilhar um pouco de algumas coisas muito importantes e pertinentes à vida do homem. E nós que somos chamados de homens do caminho, nós precisamos estar sempre nos fortalecendo uns aos outros, com palavras que chegam ao nosso coração e que trazem alento, trazem paz, trazem esperança, enfim, traga à nossa vida algo que vai nos impulsionar para frente, porque estamos vivendo debaixo da graça do nosso Deus. Nós queremos, então, dar boas-vindas a todos a mais um vídeo dos Homens do Caminho, louvando a Deus por todas as coisas, agradecendo ao Senhor porque Ele nos tem dado força, nos tem dado graça para isso. E eu quero, mais uma vez, agradecer a sua assistência, você que compartilha esses vídeos, que nos assiste, está sempre apoiando o trabalho da Igreja do Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Louva a Deus por isso. Você é bênção de Deus. Somos bênçãos do Senhor uns para com os outros. Sejamos e continuemos assim. Amém? Hoje eu quero meditar um pouquinho na palavra de Deus com você. Eu não trouxe nenhum vídeo aqui, né? Mas eu gostaria de já direto ir para essa palavra. E ela é muito importante, ela é muito valiosa para nós, especialmente nesses dias que vivemos, assim, momentos de tanta incerteza, né? Eu não sei como é que está a sua mente, a sua cabeça, como estão os seus pensamentos a respeito de tanta coisa que tem acontecido, não só no nosso país, no nosso Brasil, nosso querido Brasil, mas também quando você olha para o mundo aí fora, você vê que todos estão passando, cada um da sua maneira, cada país do seu jeito, mas nós estamos enfrentando algo terrível e precisamos da graça de Deus para enfrentar todas essas coisas. Mas como é que um homem do caminho pensa, né, com relação às coisas que nós temos vivido nesse mundo? Bom, eu separei aqui algo que Deus foi tocando no meu coração ao longo da semana e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, se você puder, né? Se você quiser também, você pode só anotar os textos aí, depois você com calma procura aí na sua Bíblia e medita aí, né, na sua semana, que Deus possa falar no seu coração. Mas o texto que eu queria usar hoje, ele está no Salmo 121. O Salmo 121, o Salmo de Davi, e ele escreve assim, dessa maneira: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meus irmãos, que texto precioso é esse primeiro versículo do Salmo 121. Eu olho para os montes, eu olho para o alto, de onde pode vir o socorro para mim? O salmista já dizia isso. O meu socorro, diz Davi, o meu socorro vem do Senhor. O dono de toda a terra, aquele que fez todas as coisas pela palavra do seu poder. E eu gostaria de meditar um pouquinho com você sobre a maravilhosa provisão de Deus. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Você já deve ter ouvido na boca de alguém: não, mas fique tranquilo, Deus proverá. Deus proverá. Eu costumo muito dizer isso. Mas eu queria meditar um pouco com você, porque esta palavra não pode virar um chavão, né?
uma palavra costumeira, rotineira, que a gente solta só para amenizar um pouco uma situação. Mas nós precisamos entender que esta palavra, Deus proverá, é algo tremendo, real, e isso acontece todos os dias nas nossas vidas. Às vezes a gente nem percebe, mas Deus está provendo coisas para nós e a gente nós não nos damos conta disso. Eu gostaria de meditar um pouquinho sobre isso, porque você precisa ter isso bem na sua mente, gravado no seu coração, para que você possa caminhar em paz e caminhar de maneira segura. Bem, meus irmãos, nós podemos observar que esta palavra, Deus proverá, ou a provisão de Deus, ela acontece sempre, seja em tempos de paz, ou em tempos de guerra, em tempos de plena saúde, ou até mesmo agora, nessa situação, em meio a uma grande pandemia mundial. Por que isso? Por que eu digo isso, meu irmão? Porque o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo, Ele não muda. Ele é aquilo que a Bíblia diz, Ele diz que Ele é o grande eu sou. Ele não muda o que Ele pensa a nosso respeito. Ele não muda a sua trajetória por conta de vaidade, por conta de qualquer outra circunstância. Deus, Ele é Deus. E Ele conduz todas as coisas, porque Ele controla tudo segundo o seu poder, a sua graça, a sua sabedoria. E, meus irmãos, o que é que você pensa, então, sobre essa expressão encontrada nas Escrituras e que mexe tanto com a gente? Todas as vezes que eu penso nessa palavra, Deus proverá, eu lembro de um personagem muito importante do Antigo Testamento, que é Abraão. Abraão, ele é aquele homem que, quando ele foi chamado pelo Senhor, de repente ele se vê numa situação falando, mas e agora, o que eu faço? Não, eu obedeço. Por isso, Abraão foi chamado de o pai da fé. Porque desde o princípio ele não questionou as ordens do Senhor. Ele recebe uma ordem de Deus e diz, vai, né, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. E ele sai com toda a sua família, todos os seus rebanhos e tudo aquilo que ele tinha e vai para um lugar que ele não sabia. Mas há um momento na sua vida que ele recebe uma promessa de Deus de que ele seria pai de uma grande nação. E aí, de repente, quando chega esse filho prometido, Isaac, Deus o pede que ele imole o seu filho em holocausto. Puxa, mais uma prova. Mais uma prova. E aí, quando Deus está provando este homem na sua fé, na sua confiança no Senhor, este homem toma a Isaac, toma todos os preparativos para o holocausto, chama os seus criados para o acompanharem até o lugar do sacrifício. E aí então ele se chega naquele lugar, naquele monte, e ele coloca o seu filho sobre o holocausto. Mas antes, Isaac disse a ele, pai, eu estou vendo todas as coisas aqui, a lenha, o holocausto, tudo aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E isso deve ter mexido muito com o coração dele como pai. Ainda mais sabendo que esse filho havia demorado tanto para chegar. E agora ele diz, a única coisa que ele pode responder para o seu filho é, meu filho, Deus proverá. Que coração cheio de fé é esse? E que entendimento esse homem teve sobre a palavra Deus proverá? Abraão respondeu para o seu filho Isaque, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E aí então, Abraão coloca o seu filho no altar, amarrou Isaque conforme a tradição,
e levantou, tomou o cutelo para imolar o seu filho e oferecê-lo ao Senhor. Mas aí então o anjo do Senhor bradou e disse: Abraão, Abraão, não faças isso. Não estendas a tua mão sobre o moço, não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. Logo em seguida, Abraão encontra ali, próximo do altar de sacrifício, um cordeiro puro que estava enroscado pelos chifres, e ali chegou a provisão de Deus para aquele holocausto. Interessante que esta cena, depois ela remete para a cruz de Cristo, onde o próprio Deus enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo como sacrifício pelo nosso pecado, mas ali não houve provisão de outro cordeiro. Mas Jesus Cristo era a provisão para a nossa própria vida, para que pudéssemos ser livres e salvos do pecado. Bem, meus irmãos, por que introduzimos essa palavra de Abraão e Isaac para nós meditarmos esta noite sobre a provisão de Deus? É porque de todas as coisas que nós estamos vivendo, toda a maneira como nós temos conduzido a nossa própria vida nesses últimos anos, nós nunca experimentamos tanto esta grande provisão do Senhor para a nossa vida. Não é verdade que Deus tem colocado no seu coração grandes coisas para que você veja a glória do Senhor manifestada na sua vida? Eu gostaria de colocar diante de você agora, meu querido amigo, o que é que o Senhor, segundo a sua própria palavra, provê para nós. O que é que Deus provê de tão maravilhoso para nós? Veja bem, meu querido, Deus tem provisão de paz para o nosso coração. Em João capítulo 14, versículo 27, ele diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja bem, meu irmão, meu querido, se a paz que o mundo tanto busca estão em coisas superficiais, o Senhor Deus vem com a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede a todo entendimento. E Jesus está dizendo aqui: eu deixo-vos a minha paz. Não vou lá dou como a dá o mundo, uma paz passageira, mas o Senhor Jesus nos oferece a sua paz que é eterna. Que bênção isso! Também o Senhor nos provê e Ele nos dá a provisão de força. Veja, por exemplo, no Salmo 28, 8 diz: o Senhor é a força do seu povo. Também é a força salvadora do seu ungido. Que maravilhoso saber que a nossa força não vem daquilo que fazemos, mas daquilo que nós somos em Deus. Nós somos o seu povo e somos estes que Deus chama de o seu ungido. Meus irmãos, que bênção podemos entender que tudo aquilo que temos e somos provém de Deus. Deus também tem provisão de sabedoria para nós. Veja, por exemplo, lá no livro de Tiago, na carta de Tiago, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus e a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Que bênção! Sabemos também que Deus tem provisão de sabedoria para nós. Basta nós pedirmos a Deus: Senhor, me dá sabedoria. Como é que eu vou agir diante de uma situação A ou B? O que eu vou fazer diante desta crise? Senhor, me dá sabedoria.
Eu entro na presença de Deus e peço isso ao Senhor, e Ele me dá, como diz a Bíblia aqui, Ele nos dá liberalmente. Deus também tem provisão para a gente, meu querido. Deus tem provisão de alegria. Deus tem provisão de alegria. Olha que coisa fantástica. Lá no livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 10, a parte B, diz assim: porque este é dia consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a força que me motiva para viver, para buscar ainda mais coisas para mim, para minha família, enfim, para glorificar o nosso Deus. Graças a Deus. Mas também não para por aí, porque o Senhor também tem provisão de pão. Ou seja, Deus tem provisão para a tua mesa. Tem provisão de comida. É isso mesmo. Deus tem provisão de pão. Olha o que diz aqui no Salmo 37, 23 a 25. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Olha só que interessante. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e este deleita-se no seu caminho. Deus tem prazer na gente. Quando nós andamos no caminho do Senhor, Deus tem prazer em nós. E o nosso caminho é confirmado por Deus. Olha o que diz o versículo 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. O versículo 25, o salmista diz assim: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Que texto poderoso é esse para nós entendermos que Deus nos dá provisão de pão. Quantas vezes você se viu em situação difícil, perda de emprego, as coisas entraram numa dificuldade financeira por alguma situação, alguma circunstância desta vida, enfermidade ou seja lá o que for. E Deus enviou, com certeza, enviou tantas coisas maravilhosas que você, meu Senhor, de onde vem tudo isso? Vem da maravilhosa provisão de Deus. Tantas histórias eu já ouvi, tantas coisas eu já presenciei de pastores, amigos, missionários, homens de Deus que abriram ali naquele dia, abriram a sua despensa, ia ter para o almoço, mas não ia ter para o jantar. E ali ele não se entristeceu e foi buscar o Senhor. E disse: Senhor, Deus, tenha misericórdia de mim. A minha despensa está vazia, Senhor. A resposta de Deus é assim: não, os seus olhos estão vendo a sua despensa vazia, mas o meu coração vai enchê-la. E de repente toca a campainha, o homem de Deus vai atender, ou a sua esposa, e ali descobre que na porta da sua casa, algum anjo do Senhor, algum dos irmãos amados, ou de perto ou de longe, Deus tocou em seu coração e fez aquela compra de supermercado farta e colocou na porta da sua casa. E a despensa que estava vazia agora está cheia. Quantas vezes eu vi isso? Eu vi isso na minha própria casa. Quando eu era solteiro, vi isso muitas vezes quando tínhamos situações difíceis. Mesmo depois de casado, muitas vezes Deus entrou com provisão em horas que a gente estava passando por grandes dificuldades. Lembro-me até de um testemunho de uma missionária que trabalhava entre tribos indígenas e estava na aldeia naquele dia, longe de tudo e de todos,
afastado por conta de meio de transporte. Imagina, tem lugares que você só consegue chegar de barco ou de avião. Eu lembro que eu ouvi esse testemunho de uma missionária que clamava a Deus porque ela tinha vontade de comer um pão com presunto e queijo. Senhor, eu estou salivando de vontade de comer um pãozinho com presunto e queijo. Mas não tinha padaria por perto. E ela também não tinha dinheiro para isso. Mas de repente, enquanto ela clamava, um avião que trazia suprimento para os missionários desceu naquela aldeia para trazer os suprimentos daquela semana ou daquele mês, não recordo no testemunho que ela dava. E ali, junto com aquilo, o piloto do avião disse para a missionária: minha irmã, eu tenho aqui comigo algumas coisas que eu gostaria de ofertar, não sei se a senhora aceita ou não. E ali chegou um saco de pão e algumas gramas de presunto e queijo. E aí a gente fica imaginando como Deus nos ama a ponto de trazer diante de nós algo tão, para muita gente, tão pequeno. Mas eu queria que Deus colocasse no seu coração hoje, meu querido irmão, é que a situação que a gente vive hoje nós não podemos entrar na onda deste mundo. Nós precisamos confiar naquilo que Deus tem para nós e fazermos disso a nossa vida. Fazer disso aquilo que nós cremos, como diz as Escrituras. Confiar na provisão de Deus, na maravilhosa provisão de Deus para o nosso coração. Também, meus irmãos, eu queria deixar para você aqui que Deus também tem provisão de salvação. Isaías 43, 1 e 2, e o versículo 3 na parte B diz assim: mas agora o povo de Israel, o Senhor Deus, o que o criou, diz: não tenha medo, pois eu o salvarei, eu o chamarei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Deus tem provisão de salvação para a gente. Bênção pensarmos que Deus ele olha para nós com um olhar de amor, de misericórdia, de compaixão, de profundo amor. E enfim, meus irmãos, a salvação do Senhor, ela se estende não só para as coisas deste mundo, que Deus nos salva dos perigos, das intempéries desta vida, mas Deus tem provisão de salvação eterna para a nossa vida. Lá em João capítulo 14, versículo 1 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Talvez você esteja aí no seu coração dizendo assim: ah, pastor, mas a coisa está triste, perdemos amigos, perdemos parentes, perdemos ex, perdemos. Por causa dessa pandemia. Eu gostaria de dizer para você também, meu querido, que aqui do nosso lado também nós tivemos grandes perdas sensíveis. Mas nós não perdemos a esperança no nosso Deus, porque como disse aqui em João capítulo 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, pois eu vou preparar o lugar. Na cruz, ele estava fazendo a maior das provisões para a nossa vida. Ele estava provendo salvação eterna. Aqueles que partiram em Cristo, aqueles que partiram nesses últimos tempos por causa da Covid, eles não partiram simplesmente do nada para o nada. Eles partiram com a certeza de que o Senhor Jesus é a salvação das suas vidas. Não tenha medo.
Quando nós pensamos na morte, a morte para aquele que crê em Jesus Cristo não é o fim, é apenas o começo. É o começo da eternidade. E Jesus está voltando. Você está preparado para isso? Se você não entendeu ainda o que é a provisão de Deus, comece agora a entender. Leia a palavra. Busque o Senhor. Entre na presença de Deus e clame por ajuda a Ele. Deus vai falar ao seu coração. Vamos ouvir agora então uma música, um louvor muito maravilhoso do Nani Azevedo, e logo depois nós voltamos para encerrarmos e concluirmos o nosso trabalho de hoje. Deus abençoe. Fique com essa música em nome de Jesus. Creia, Deus proverá. Deus proverá todas as coisas. Deus pode colocar tua fé à prova e te pedir como pediu a Abraão. Deus pede o menino, mas não queria o sacrifício. Deus só queria saber se era exclusivo no coração de Abraão. Quando Abraão sobe ao monte para sacrificar, preparado está o seu altar, e o cordeiro estava lá. Deus proverá, essa porta vai se abrir. Deus proverá o milagre para ti. Diga, Deus proverá quando ninguém mais puder te ajudar. Olhe para o céu. Deus socorro vem de lá. Deus proverá, essa porta vai se abrir. Deus proverá o milagre para ti. Aleluia. Deus proverá quando ninguém mais puder te ajudar. Olhe para o céu. O teu socorro vem de lá. Deus pode colocar tua fé à prova. Cante comigo. E te pedir como pediu a Abraão. Deus pede o menino, mas não queria o sacrifício. Deus só queria saber se era exclusivo no coração de Abraão. Quando Abraão sobe ao monte para sacrificar, preparado está o seu altar. Diga! E o cordeiro estava lá. Deus proverá, essa porta vai se abrir. Deus proverá um milagre para ti. Deus proverá quando ninguém mais puder te ajudar. Olhe para o céu. O teu socorro vem de lá. Deus proverá, essa porta vai se abrir. Deus proverá o milagre para ti. Deus proverá quando ninguém mais puder te ajudar. Olhe para o céu.
socorro vem de lá. Ouça. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. De novo. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Essa porta vai se abrir. Deus proverá o milagre para ti. Creia. Deus proverá quando ninguém mais puder te ajudar. Olhe para o céu. O teu socorro vem de lá. Exalte ao Senhor mais uma vez. Glória a Jesus. Bem, meu querido amigo, estamos de volta depois deste louvor tão maravilhoso que o Nani gravou. Bênção, né? Esse louvor, essa palavra, é uma palavra de encorajamento. A provisão de Deus é algo maravilhoso. Nós vamos encerrando então, e eu quero agradecer você pela sua participação, que Deus possa te abençoar seu coração como homem da sua casa, como homem de Deus, enfim, toda a sua vida, e que você seja abençoado pelo Senhor, e juntamente contigo a sua esposa, seus filhos, seja lá como for, e onde você estiver, Deus possa fazer abundar sobre a sua vida, a sua paz, a sua alegria, a provisão de Deus. Vamos orar? Senhor Deus amado, eu quero te agradecer por esse momento que podemos, ó Deus, compartilhar a tua palavra, compartilhar de coisas tão preciosas, e para que, ó Deus, o teu nome seja glorificado e sejamos pelo Senhor edificados. E sabendo, Senhor Deus, que a tua graça ela é sobre nós de maneira perene, Senhor Deus, eterna. O Senhor tem graça para nós, ó Deus, todos os dias. Tem favor do Senhor para nós todos os dias. Somos te gratos por isso, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe este homem, que o Senhor conduza seus passos, conduza as nossas vidas e nos ajude, ó Deus, em todo o tempo. Louvamos-te, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, meu querido. Até segunda-feira que vem. Receba meu abraço deste pastor que ama muito você. Forte abraço, querido, em nome de Jesus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só